E os golpistas moveram mais uma peça importante no tabuleiro político. Para surpresa de zero pessoas, que eu já tinha avisado para você que isso ia acontecer, os bolsonaristas, incluindo Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Bolsonaro, Elon Musk, pressionaram, conseguiram fazer um conchavo com uma comissão da Câmara dos Estados Unidos, que é liderada por um apoiador do Donald Trump, de extrema-direita. É igual tem essas comissões aqui no Brasil que a gente não consegue nem assistir de tão dominada que tá pelo mal, tem lá também. Essa comissão analisou os documentos que o Xandão teria mandado para o Twitter para coibir crimes durante a fase eleitoral e, segundo eles, o Brasil realmente está praticando censura, são crimes inadmissíveis, do jeitinho que nem os bolsonaristas vinham falando que aconteceria. E eles divulgaram publicamente um documento de 500 e tantas páginas, escancarando todas as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ou pelo menos uma boa parte delas, que tinham relação com a derrubada de perfis e de contas nas redes. O objetivo desse processo, é claro, é derrubar o ministro Alexandre de Moraes e assim salvar Bolsonaro, para que, já falei para você mais de 1000 vezes, né, para que eles possam propagar a extrema-direita pelo mundo e comprar o Brasil também, impedir o nosso desenvolvimento. Bem, eu peguei esse documento, é óbvio que eu não li, se trata de um monte de balela, mas está aqui para que você veja, né? Tem o documento com o símbolo da Câmara dos Deputados norte-americano, tal, documento em inglês aqui, ó. Ele existe na internet, você vai conseguir vê-lo. E até uma curiosidade, porque tem várias derrubadas de perfis que a gente nem sabia que tinha acontecido, multas que o Xandão aplicou a pessoas que a gente nem imaginava ou já previa, mas não sabia que tinha de fato acontecido. E até nós estamos nesse documento. Rony, o que você tem a ver? Você lembra que nossa conta foi derrubada por acidente? A primeira coisa que eu pensei, chegou aquele estalinho, falou, ó, se a Câmara dos Deputados norte-americana escreveu esse documento e nesse documento tem todos os perfis derrubados, nós estamos na página 263. Você vai achar o nosso perfil lá derrubado pelo Xandão. É um sinal de que os caras tiveram acesso mesmo ao documento. Tem também a Alan dos Santos, tem a Bárbara do Te Atualizei, tem um monte de coisas. E é aqui onde eu começo a explicar para você o que isso vai mudar, o que tem a ver. O grande ponto em tudo isso é que, como dizia o Marreco, o Marreco é assim, o Marreco de Maringá, né? Ele dizia que a montanha paria um rato, né? E neste caso aqui, era um rato que a gente até já conhecia, porque o Elon Musk demorando a mostrar as provas, a gente viu que ele não tinha grandes coisas. Os documentos vazados são documentos que mostram que, na verdade, crimes estavam sendo cometidos. São documentos que pedem para derrubar páginas, mostrando que as páginas estão cometendo crimes de forma sistemática. E as páginas são do Alan dos Santos, da Bárbara, alguns equívocos, inclusive a minha página e a do Sleeping Giants, né? Rony, mas aquela Sleeping Giants não é do bem. Pois é, eu também sou do bem, eu acho. E a gente acabou sendo derrubado. Então, no final das contas, eu vou mostrar para você essa matéria do ICL e alguns outros resumos que dizem basicamente isso. Eles acabaram mostrando que o Xandão tá certo. E o que eles querem, na verdade, aqui, o que se espera, se fosse pelo menos algo honesto, é aplicar uma lei dos Estados Unidos do Brasil, sabe? Lá, de fato, talvez isso fosse errado. Talvez você não possa derrubar uma página porque ela está espalhando fake news durante as eleições nos Estados Unidos, mas no Brasil pode. Não só pode, como essa é a função do nosso Tribunal Eleitoral. Ele existe só para isso, só para impedir que abusos sejam cometidos durante o processo eleitoral. Os Estados Unidos não têm TSE. Os Estados Unidos tem um tribunal que julga também as causas eleitorais, mas não é exatamente para isso que ele existe. Bom, se você está chegando agora para esse canal, seja bem-vindo, pega na minha mão aqui, prazer, meu nome é Rony Teles, aqui todo dia tem vídeo combatendo essa corja. Senta o like, se inscreve, se você já é de casa, chega mais também. Ativa o sininho das notificações, porque provavelmente suas notificações foram desativadas, não pelo Xandão, mas pelo Google, que também pode fazer censura à la carte, né? Isso, inclusive, é um paradoxo nessa história toda. Agora vamos entender o que está sendo apurado do que aconteceu por quem é sério. Porque eu vou mostrar para você também a apuração dos palhaços. Ou pelo menos como eles tentam fazer você pensar. No ICL, arquivos divulgados por políticos dos Estados Unidos revelam crimes de extremistas brasileiros. É o que eu te falei, o documento mostra os crimes que está lá. Por isso o perfil foi derrubado.
um relatório de 541 páginas divulgados por políticos do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos. Essa é a comissão. Igual a gente tem a comissão de ética, a comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão. Esse documento divulgado por essa comissão sobre os supostos ataques à liberdade de expressão no Brasil, na verdade, ele revela atos praticados pela milícia digital bolsonarista e extremistas como o blogueiro Alan dos Santos, que a matéria lembra, está foragido há quase 3 anos da justiça brasileira e que se mudou para os Estados Unidos para não ser preso, justamente porque lá eles não deportam as pessoas por causa desse tipo de crime, ou pelo menos não o Alan dos Santos, que tem conexões feitas pelo bolsonarismo com a parte política. A matéria prossegue lembrando que são documentos que a rede social do Elon Musk, o Twitter/X, enviou para o Congresso norte-americano depois de um jogo combinado que eles fizeram com o tal de Jim Jordan, um dos principais apoiadores do Donald Trump, que é, inclusive, um herói dos bolsonaristas. Então, mais uma vez, para você fixar, as comissões norte-americanas da Câmara são como as daqui. Tem umas que a gente consegue vencer a presidência e outras que não. Umas que têm predomínio de designação de deputados para que sejam componentes, deputados bons no que estão fazendo, e outros que são só partidários, como é o caso, por exemplo, do que está acontecendo com a Comissão de Segurança Pública, que em vez de ser composta por especialistas em segurança pública e nos danos colaterais que a segurança pública promove, está povoada, loteada por ex-policiais aposentados, cheios de sequelas de guerra, perturbados e até militares do exército mesmo. Então, gente completamente psicopata, louca. E não adianta, ali qualquer relatório é estragado. Qualquer decisão dali é absurda. Resta contar com o plenário para desfazer as loucuras dessas comissões. Então eles usaram uma comissão dessa para avaliar esse documento, mas ainda assim o documento é uma porcaria, porque ele mostra somente os crimes, inclusive com uma entidade falsa que foi criada pelo bolsonarismo para simular a Ordem dos Advogados do Brasil e disseminou uma das maiores fake news que teve durante esse ato dos golpistas lá, que foi aquela informação falsa de uma morte de uma senhora que teria morrido porque passou fome, porque o tratamento foi nazista com os prisioneiros, quando na verdade nada disso aconteceu. A própria neta da mulher apareceu para falar que era falso. E eles propagaram esse documento adiante, como se fosse verdade. Aqui a matéria vai explicar para você. A Justiça Brasileira havia pedido bloqueio de contas no Twitter, em redes sociais que pertenciam à tal de Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB, não confundir com a OAB, uma entidade que alimentou os políticos de extrema-direita como o Gustavo Gaia, Bia Kicis, André Fernandes, com a mais famosa fake news espalhada no calor do 8 de janeiro. Aí eles vêm explicar para você, eles divulgaram uma farsa da senhora que teria morrido nas dependências da Polícia Federal naquele dia. Nas redes, uma foto que foi tirada de um casting de agência dessas de fotografia, foi usada para dar publicidade, mostrar a senhora que teria morrido e comprovar a tal história de tortura que os presos naquele dia teriam recebido, segundo esses bandidos aí, os bolsonaristas que divulgaram essas informações. E para dar credibilidade às histórias, usaram a sigla da própria entidade que eles criaram. Então eles criaram a entidade para corroborar a mentira que eles estavam divulgando, essa tal de OACB. Tudo isso está no relatório publicado por esse comitê norte-americano. Depois, a própria neta da idosa fez questão de gravar um vídeo falando que era fake news e classificou essa fake news como porca e nojenta. A foto usada para espalhar a mentira foi retirada, como eu disse, e ela registrou, ressaltou, de um banco de dados de imagem que não tem absolutamente nada a ver. O fotógrafo até confirmou isso. O relatório também registra que o telefone pessoal do ministro Alexandre de Moraes foi vazado na internet e que ele passou a receber diversas ligações com ameaças. E tudo isso dentro do contexto da tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Alan dos Santos, por si, foi pego várias vezes telefonando para o próprio ministro Alexandre de Moraes com palavras agressivas e de ordem, incitando as pessoas contra ele, colocando em risco a segurança pessoal do ministro e da sua família. O vídeo que havia sido divulgado pelo próprio Alan dos Santos nas redes dele foi apagado do ar. Então, a matéria vai citar mais casos aqui e concluir a mesma coisa que eu acabei de explicar para você, inclusive ouvindo uma especialista chamada Estela Aranha, que ela é uma brasileira ativista dos direitos digitais e ela é simplesmente um membro do Alto Comissionado da ONU, a Organização das Nações Unidas. O conselho em que ela trabalha analisa as questões de inteligência artificial que estão preocupando o mundo agora com
com a possibilidade de você fazer um vídeo completamente falso de uma pessoa. A gente já até mostrou aqui para vocês como é que pode ser feito isso. Bom, e ela explica exatamente aquilo que eu já expliquei para você. Isso pode ser feito dessa forma lá nos Estados Unidos, segundo a Constituição deles. O que eles não podem é querer empurrar para nós, goela abaixo, a lei deles como sendo lei nossa e nos acusar de cometermos crimes segundo as leis deles. Isso não existe em direito internacional em nenhum lugar do mundo, principalmente porque tudo está acontecendo dentro da nossa própria democracia, em nosso solo. E se a gente estivesse lá, fazendo as coisas lá, até não falo nada, mas estamos aqui dentro do Brasil. E se o Twitter quer operar em solo brasileiro, ainda que seja via internet, usando a nossa infraestrutura de internet brasileira como serviço de comunicação e infraestrutura pública, ele tem que respeitar as normas do comércio brasileiro, as normas de comunicação brasileira e, por fim, a Constituição brasileira e o Código de Processo Penal, e não a norte-americana. É evidente que não tem problema nenhum você fazer sugestões quando você acha que tem uma Constituição melhor, mais elaborada, mais preparada para aquela informação nova, mas é o contrário. A nossa Constituição é mais recente e mais moderna e mais robusta e mais preparada para a internet do que a dos Estados Unidos, que é arcaica e tem problemas e apresenta resistência para ser alterada. Então, balela, conversa fiada. Pois bem, outros portais também fizeram o mesmo registro com outra perspectiva. A Fórum, por exemplo, lembrou que os crimes registrados lá são inclusive crimes contra Lula em alguns dos pontos. Tá aqui, ó. Celebrado na horda bolsonarista como uma ajuda dos Estados Unidos à narrativa da ditadura do judiciário no Brasil, o relatório O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o Caso do Brasil, esse é o título do relatório, eu não tinha nem te dado ainda, tá aqui, ó. Esse relatório divulgado pelo trumpista radical Jim Jordan é, na verdade, um compilado dos crimes cometidos por apoiadores de Jair Bolsonaro contra Lula durante o processo eleitoral. Então veja, não se trata de ajudar uma parte, como eu vi um engraçadinho tentando fazer parecer lá no Twitter. Se de fato o TSE não tivesse agido, é claro, com a figura também do ministro Alexandre de Moraes, como agente do TSE, para impedir os crimes bolsonaristas, provavelmente Bolsonaro teria sido eleito. Mas a Constituição brasileira e as leis brasileiras não permitem que uma eleição seja vencida na base dos crimes. Agora, não adianta você, bolsonarista, espernear e achar que o que o bolsonarismo faz ou fala não é crime. Fake news durante a eleição pode não ser crime imputável de pena, mas é uma contravenção que é previsivelmente impedida de continuar, tanto é que eles fazem isso o tempo todo, impedindo panfletos de serem veiculados, impedindo propagandas de serem veiculadas. O próprio bolsonarismo venceu várias ações contra o Lula que eu questiono, mas venceu. É assim que funciona a eleição e sempre foi assim que funcionou. Dando prosseguimento, falei para você, né? Olha como que os isentões, para não dizer muito, tratam. Deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas de Moraes e citam 150 perfis removidos no X. Então tá aí, para o bom bolsonarista, idiota, ele vai focar o quê? Que a decisão era sigilosa e, portanto, criminosa. Era sigilosa porque estava no inquérito sigiloso. E se os perfis foram removidos, na verdade, eles foram suspensos, não foram nem removidos. O Twitter removeu porque quis. O pedido era para suspensão. Tá? E impedir eles de criarem novos durante a fase do processo eleitoral. Inclusive, meu perfil erroneamente passou por isso. Bem, eu não vou me adentrar nessa matéria que eu sei que o consumo é porcaria. Na esfera de punições que a gente não sabia contra bandidos que a gente odeia, ou bandidos que a gente repudia, tá aqui uma lembrança interessante. Eles estão mostrando aqui na internet uma multa aplicada a Bárbara Zambaldi, que é a Bárbara do Te Atualizei. Ela recebeu uma bagatelazinha de multa de R$10 mil por cada vez que divulgasse informações falsas sobre o processo eleitoral e o TSE durante o processo de eleição. E como eu disse a você, tá aqui o documento. Se você for à página 263, você vai encontrar aqui, ó. Defiro os requisitos de liberação dos perfis Cali Oliveira e Teles Combate na plataforma Twitter e determino, ademais, o levantamento de eventuais limitações de alcance e da visibilidade, porventura, decorrentes da suspensão judicial. Como a gente explicou naquela época lá, pensaram que a nossa conta, por causa de uma postagem da Zambelli, fosse uma conta fantasma. Da Zambelli mandaram derrubar, nós fizemos um processo com o advogado, vocês mandaram dinheiro para nós, a gente recorreu do assunto e conseguimos restaurar
aí a nossa conta. Bom, consequências, Rony, para que você não diga que eu não disse o que eu não disse. Tem muita gente espalhando fake news sobre mim aqui no canal, inclusive. O que isso pesa pro Brasil? Nada. A Corte, o Supremo Tribunal norte-americano, a Câmara dos Deputados norte-americano, o Trump, o Biden, ninguém manda em absolutamente nada aqui no Brasil, nem o Musk. Agora, eles podem continuar com essas intentas, com essas narrativas, que quando os Estados Unidos falam, as coisas são compradas, aceitadas pelo resto do mundo, se essa narrativa se espalhar, e se o Bolsominion for convencido disso, e se o Centrão for convencido disso, pode haver um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. E não é preciso ter qualquer comprovação de erro. Basta abrir a votação, se falar que é para empichar, tá empichado. Lembra você que no Senado acabaram de perder quase de forma cachapante a criação de uma lei, a revelia do que tinha acabado de decidir o STF, para tornar crime qualquer tipo de uso de droga que você possa pensar no mundo. Eu sei que você pode ter uma opinião controversa sobre droga, mas com certeza você não quer que uma pessoa que está com 5 gramas de maconha vá presa e vá para o presídio virar secretário do PCC. O cara vai passar 5 anos que está com um pedacinho de maconha, que é equivalente à cerveja que todo mundo bebe por aí. Mas essa derrota ela foi emplacada no Senado num contexto de mostrar força para o STF, que é o que os bolsonaristas estão tentando fazer. Eu acho que o Xandão vai rodar? Acho difícil, muito difícil. Mas eles já fizeram coisas muito difíceis acontecerem ontem. O que você pode fazer para isso? Você pode trabalhar para impedir essa narrativa de prosperar. Sempre que você puder, defenda. Sempre que você puder, explique que não é assim que funciona, que não tem fake news. Vamos continuar no combate. É a melhor defesa que o Xandão tem nesse momento. É a defesa política da contraposição a essa mentira. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo no like, a gente volta. Um abraço. Fui.